E aí, tudo bem com você? Bora! Vamos estudar. Seja bem-vindo à Bible School. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada. Vamos estudar juntos. E essa primeira aula aqui nós vamos falar agora sobre a Bíblia. Vamos fazer uma introdução à Bíblia falando sobre a Bíblia. Nada melhor do que introduzir um livro falando sobre ele, né? Mas o que eu quero falar aqui nessa aula é sobre o livro, sobre esse livro aqui, ó, a Bíblia. Quero falar sobre algumas coisas relacionadas a esse livro. Não diretamente ao conteúdo dele, porque no conteúdo desse livro nós vamos discorrer durante os dias, durante as aulas, as semanas e os meses, que nós vamos falar sobre todos os livros. Mas agora, literalmente, eu quero dar uma introdução para o que nós vamos estudar aqui agora. E eu quero comentar que eu adorei esse marca-texto. Então, bora! Começar a falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro de Deus, Isaías capítulo 34, versículo de número 16. Nós já sabemos disso, que a Bíblia ela é o livro que Deus deixou para nós. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus. É todo o resumo descrito dentro de 66 livros da queda, da criação, da queda e da redenção e dos tempos vindouros, da eternidade, que nós iremos morar com Jesus. Quem está ansioso aí, diga amém. A palavra Bíblia, né, ela entrou para a língua moderna por intermédio do francês, mas tem a ver com Biblion, que deriva de várias vertentes, mas literalmente Bíblia quer dizer coleção de vários livros. Temos aqui, ó, coleção de vários livros. Por quê? Porque nós temos várias literaturas dentro da Bíblia Sagrada, desde livros históricos, proféticos, poéticos, todos introduzidos e muito bem colocados, todos inspirados pelo Espírito Santo, direcionados por Deus e preservados por Deus. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então, isso nos dá total segurança para entendermos, para crermos e para sabermos que a Bíblia Sagrada é o livro de Deus, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, imutável e inerrante. Nós vamos falar sobre isso em outra aula. Olha só, no princípio os livros sagrados não estavam reunidos um como aos outros como nós temos. Como que eu posso dizer para vocês? No começo existiam rolos, existiam pequenos livros. Por exemplo, era muito comum dentro de uma família judia eles terem o rolo mais famoso daquela época era o rolo de Isaías. Como assim, Diego? O rolo de Isaías era o conteúdo do livro de Isaías em forma de pergaminho. E o pergaminho daquela época era feito através de pele de carneiro. Era feito através de pele de animais, principalmente do carneiro. E também tinha alguns mais antigos que eram utilizados com o papiro, me perdoa, com o papiro. E o papiro ele é feito de uma erva e nós vou falar sobre ele mais para frente. Vocês vão até aprender como fazer um papiro. Se você tiver conseguir plantar um papiro, né, na sua casa, nós vamos conseguir fazer, né? Eu acredito que você vai conseguir quando você aprender, mas eu acho meio difícil porque não nasce aqui na nossa região. Brincadeiras à parte, viu, gente? Mas olha só, o que tornou isso possível foi a invenção do papel no século II pelos chineses, bem como a invenção da impressão por tipos móveis em 1400 por Gutenberg. Então, o que permitiu que a Bíblia se tornasse esse livro que é hoje, literalmente esse livro escrito aqui que nós temos, foi a invenção do papel, foi literalmente vários fatores que aconteceram de acordo com o tempo, né, que foram passados, e vocês vão perceber muito claro nisso. Não só a história bíblica acontece como um quebra-cabeça encaixando perfeito em um plano perfeito, eu acredito também que as coisas que aconteceram após a Bíblia também aconteceram para contribuir para que esse livro estivesse com a gente aqui hoje, amém? Então, se a Bíblia está aqui hoje, os chineses tiveram parte nisso, em contribuir na invenção do papel, e depois Gutenberg, quando criou a primeira Bíblia em 1400 depois de Cristo, né? Então, ele vai imprimir a primeira Bíblia. Mais para frente eu vou falar isso para vocês também sobre a impressão da Bíblia. Ela ficou muito tempo sendo impressa, demorou muito tempo, não é igual hoje que a Sociedade Bíblica do Brasil produz não sei quantas mil, centenas de Bíblias por dia, mas naquele tempo ele levava semanas, se eu não me engano, meses para imprimir uma Bíblia só e ela custava muito caro. E hoje nós temos literalmente todo o acesso a esse livro, né? A essa biblioteca, a essa coleção de livros de uma forma muito mais fácil,
de uma forma muito mais acessível e glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Não fosse todo um trabalho de pessoas que reuniram os livros, pensaram, que oraram, que foram inspiradas, tocadas por Deus. Consegue perceber quanto trabalho teve na história que às vezes a gente não percebe, que às vezes a gente pega só a Bíblia, lê, e não para refletir sobre essas coisas. Já parou para perceber isso? Toda a construção histórica desse livro. Quanta gente sofreu, quanta gente morreu, quanta gente doou a sua vida e não viu resultados, mas sabia que estava fazendo por um propósito eterno. Existem homens que estavam traduzindo a Bíblia do latim para o inglês, eles não viram o final da tradução, eles não terminaram a Bíblia, então eles não enxergaram o resultado final, mas para eles não importava o resultado final. O que importava era fazer a vontade de Deus, era cumprir um propósito eterno, tá bom? E eu acho isso incrível. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Etimologicamente, é uma coleção de livros pequenos, cujo autor é Deus, o Espírito Santo é seu real intérprete e Jesus Cristo é o tema unificador, seu assunto central. Então, o autor da Bíblia é Deus, o Espírito Santo é o nosso intérprete, é o nosso tradutor, que ilumina o nosso pensamento, que traz para nós o entendimento. E o alvo da Bíblia, o tema unificador e o assunto central da Bíblia Sagrada chama Jesus Cristo. Por isso que todas as vezes que nós formos interpretar a Bíblia Sagrada e o texto que nós estamos interpretando não nos apontar a Jesus Cristo, com certeza tem alguma coisa errada. Nós interpretamos o texto de forma errada, alguma coisa está errada, nós precisamos literalmente dobrar os nossos joelhos com humildade, com mansidão, com temor ao Senhor e pedir ao Espírito Santo, me ajude, eu preciso interpretar e entender isso aqui, porque o assunto central da Bíblia se chama Jesus Cristo. Esse livro foi escrito para glorificar o nome de Deus e para apontar para uma pessoa, Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou, logo, logo voltará para nos buscar. E eu vou beber água e te dar água também. Então, vocês vão perceber muito no nosso estudo da Bíblia Sagrada que tudo que nós fizermos, falarmos, tudo que for dito, que for estudado, eu sempre vou apontar para Jesus, sempre vou trazer uma etimologia, sempre vou trazer um significado, falar, nossa, isso tem a ver com Jesus, isso aquilo tem a ver com Jesus, isso aponta para Jesus, traz uma ideia de Jesus, isso é um tipo de tipologia sobre Jesus, enfim, N fatores, mas tudo sempre vai ser apontado para Jesus, tá bom? A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, como eu disse para vocês, e a divisão em capítulos foi em 1250 por esse cardeal aqui, ó, senhor Hugo de Saint-Cher, e em 1445, né, o Antigo Testamento, nós fomos começar a ter a nossa divisão em versículos, em 1551, o Novo Testamento. Então, a partir de 1551, nós tínhamos a Bíblia completamente dividida em capítulos e versículos, desde o Antigo até o Novo Testamento, tá bom? E olha, a primeira Bíblia a ser publicada inteiramente dividida em versículos foi a Bíblia de Genebra, em 1560. Tem uma versão dela atualmente, né? Algumas pessoas até gostam de usar ela, a Bíblia de Genebra. Então, para você saber, ela foi a primeira Bíblia a ser publicada inteiramente em versículos, foi essa Bíblia. Só por termos de curiosidade, a Bíblia contém 1.139 capítulos, 31.173 versículos, né? E isso depende da linguagem, da tradução e tudo mais. Desses 929 capítulos e 3.214 capítulos ocorrem no Antigo Testamento e o resto está tudo no Novo Testamento, tá bom? É claro que isso vai variar de acordo com a versão, com a tradução e tudo mais, mas isso é uma média para a gente ter mais ou menos de ideia da quantidade de conhecimento sobre Deus que nós vamos encontrar dentro desse livro, tá? Vamos passar aqui, então nós vamos começar a entender a estrutura da Bíblia Sagrada. Como assim, Diego? Vamos contemplar a Bíblia Sagrada para nós entendermos, porque isso vai fazer total sentido quando a gente começar a estudar os livros. Então, vamos olhar para o Antigo Testamento. Eu preciso falar para vocês que existe uma diferença do Antigo Testamento de um judeu, o Antigo Testamento de um católico, o Antigo Testamento protestante, na divisão dos livros, né? Na questão dos católicos, existem livros que nós conhecemos como não inspirados, né? Alguns, que são os apócrifos, foram acrescentados. Nós, como protestantes, não acreditamos na inspiração do Espírito Santo nesses livros, por isso eles não estão na nossa Bíblia. Mas em relação
ao judaico e ao protestante, nós vamos ver que é a mesma quantidade e são melhor dizendo, é uma quantidade menor de livros, e eu vou te explicar por quê. Mas a separação é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Por que é diferente? Porque a Bíblia de um judeu se chama aqui Tanakh, olha aqui em cima, Tanakh, que é a junção de três palavras, Torá, Nevim e Ketuvim. Torá, Nevim e Ketuvim. Mas no hebraico, né, escreve só assim, tem NK e tem aqui uma setinha e uns dois negócios aqui, porque no alfabeto hebraico, nós vamos aprender isso mais para frente, bem mais para frente, nós não temos vogais, então seria mais ou menos assim que escreveria. As vogais foram incluídas para que na transliteração do hebraico antigo, que é uma língua morta para os dias de hoje, nós possamos entender, por isso que ficou Tanakh, né? T-A-N-A-K. Mas antes nós não tínhamos essa separação, essas vogais para poder nos ajudar. Mas vamos lá. A separação da Torá, Nevim, Ketuvim é muito fácil. Então, essa é a Bíblia conforme o judaísmo. O judeu tem a Tanakh, vamos dizer assim. A separação da Bíblia deles é dessa forma. Como que é? A Torá, que é a lei, né? Literalmente o Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, de Número e Deuteronômio. Pentateuco, Torá, lei. É um nome muito comum para vocês, se não é, sabendo agora que Torá quer dizer lei e são os 5 primeiros livros da Bíblia que nós damos o nome de Pentateuco. Penta e Teuco, literalmente os 5 primeiros livros, a lei do Senhor ali no começo para nós e todo aquilo, a vontade de Deus, né, para aquele povo que foi liberto. Nos nossos dias de hoje, nós vamos pegar lições, princípios daquilo que foi aprendido lá. E eu amo o Pentateuco, que vocês vão ver como que ele é incrível. Nevim, quer dizer profetas, né? Então, literalmente, nós vamos falar sobre os antigos profetas e os profetas mais novos, né, nessa separação. Por que antigos profetas? Porque aqui nós vamos ter os profetas tipo Josué, Juízes, Samuel, no período de reis. São profetas mais antigos, né? Não que Juízes seja um profeta, mas dentro do livro de Juízes nós vamos ter profetas que estão ali, né? Então, e depois os profetas mais novos, né? Que vamos dizer assim, profetas maiores, profetas menores, tipo Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Amós. Aqui já estão os profetas maiores, Isaías, Jeremias. Mas por que a Bíblia de um judeu tem menos livros, né? Menos livros que a nossa Bíblia? Porque aqui não tem 1ª e 2ª Samuel. Não tem 1ª e 2ª Reis. Lá só tem Samuel. Lá só tem Reis, porque a divisão de capítulos foi feita muito tempo depois. Lembra que a gente acabou de ver isso agora? Então lá não tinha 1ª e 2ª Samuel. Lá era só Samuel. Ponto. Entendeu? E temos o Ketuvim, que são considerados escritos, que contém o restante dos livros, tá bom? Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel entra aqui, Esdras e Neemias e Crônicas, tá bom? Então, essa é a separação de um judeu, da Bíblia, do Antigo Testamento, do judaísmo, até porque eles não acreditam no nosso Novo Testamento, que para eles o Cristo ainda não veio. Vou entrar nisso mais para frente. Então, lembre-se, Torá, Nevim e Ketuvim. Torá, Nevim e Ketuvim formam a Tanakh, que é o Antigo Testamento conforme o judaísmo, tá bom? Aqui nós temos o nosso Antigo Testamento conforme o protestantismo, conforme nós, conforme os cristãos, conforme a nossa Bíblia que você tem aí na sua casa, protestante, tá bom? E a gente vai falar mais à frente também sobre a questão do protestantismo, quando a gente vai falando sobre o Novo Testamento, sobre a reforma e tudo mais, nós falaremos sobre isso. Então nós temos aqui uma separação do Antigo Testamento. Talvez a sua Bíblia não vai te dar essa separação. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver que se a sua Bíblia não for de estudo, não vai ter, né? Mas está aqui, normalmente aqui, normal, está aqui, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e tal, não tem uma separação. Aqui a gente vai aprender essa separação. Por exemplo, a lei, a Torá, lembra que a gente viu que se Torá, que são os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco. Depois nós temos livros históricos, que é o quê? Josué, Juízes, Ruth, de Josué até Esther. Nós vamos ter 12 livros históricos. Depois dos livros históricos, nós vamos ter livros poéticos, né? Que falam de poesia, de canção. Vamos ter Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. São 5 livros poéticos da nossa Bíblia. E aí nós vamos começar a entrar nos livros proféticos, que são separados em profetas maiores e profetas menores. Se você já ouviu essa expressão, profetas maiores e profetas menores, não se assuste. Por quê? Porque profetas maiores não é que eles são mais importantes que os menores. Não é que eles são melhores, não é que eles são mais poderosos, cheios de Deus. Não.
Profetas maiores é porque eles escreveram uma quantidade de profecia maior, eles escreveram muito mais do que os profetas menores. Você pode perceber que todos os livros dos profetas menores são livros pequenos com pouco conteúdo, porque eles escreveram pouco, por isso estão aqui dentro dos profetas menores. Então, nos profetas menores, eles escreveram menos, nos profetas maiores, eles escreveram muito mais. Então, a nossa Bíblia, o nosso Antigo Testamento, melhor dizendo, no protestantismo, ele é separado assim: a nossa lei, os livros históricos, os poéticos e os proféticos, e juntando formam os 39 livros do nosso Antigo Testamento, tá bom? Então é mais ou menos isso para vocês entenderem a nossa divisão. E aqui é a divisão conforme o catolicismo romano, tá? Aqui já não são mais 39 livros, são 46 livros. Por quê? Porque alguns livros, de acordo com a Septuaginta, cânon alexandrino, eles acrescentaram livros que nós conhecemos como apócrifos, mas para eles fazia sentido, a gente vai entender melhor por que aconteceu essas coisas, como foi a Septuaginta, cânon, enfim, vai entender isso muito melhor na aula sobre cânon bíblico. Mas aqui, a lei e a Torá são o Pentateuco, idêntico, tá bom? Não tem acréscimos aqui. Nós temos os livros históricos, compostos por 12 livros, mais 4 apócrifos, tá vendo que tá até aqui separadinho, ó? Tobias, Judite, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Os poéticos, temos aqui 2 acréscimos, o Sabedoria de Salomão e o Eclesiástico, tá bom? São 2 apócrifos que foram acrescentados. E nos profetas maiores nós temos Baruque, e nos profetas menores a gente não tem aqui nenhum acréscimo no Antigo Testamento, tá bom? Por que nós temos esses livros? E alguns outros livros, né? Alguns profetas também, existem versículos e textos que foram incrementados e nós não reconhecemos como inspiração divina. São introduzidos dentro dos apócrifos. Por quê? Porque tem livros e textos que foram oração aos mortos. A gente entende isso, Jesus próprio disse que os mortos enterrem os mortos e nós não oramos pelos mortos, já acabou a vida. Então, existem doutrinas, coisas que os livros apócrifos ensinam e nós não concordamos, não acreditamos que tem a ver com a Bíblia, com Jesus, não ser, e que seja irreal, né? Que é irreal, então por isso nós não reconhecemos literalmente esses livros apócrifos. Mas para você saber, a separação da Bíblia católica é igual à nossa, lei, históricos, poéticos e proféticos, só que tem alguns livros e tem no Novo Testamento, tem alguns livros também, alguns acréscimos, principalmente nos evangelhos também, tá bom? E aqui, chegamos no Novo Testamento da nossa Bíblia Sagrada. Nós vamos entender um pouco mais sobre o Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ele é separado também em seções. Você pegar a sua Bíblia novamente, você não vai encontrar essas seções da sua Bíblia, talvez. Mas vamos lá. Os livros biográficos nós conhecemos como os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O próprio livro recebe o nome do seu autor e eles descrevem a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a vida terrena de Jesus. Eles são conhecidos como sinópticos. O que quer dizer sinópticos? Que é que eles são semelhantes, eles têm o mesmo conteúdo, só que de formas ditas de forma diferente. Por exemplo, se eu tenho aqui a minha Bíblia e ela caiu no chão, eu vou dizer que ela estava na minha mão e ela caiu no chão. Se alguém viu de longe, vai dizer que eu trupiquei, que eu caí com a Bíblia no chão. Se alguém estava mais perto, vai dizer que a Bíblia escorregou da minha mão. Mas todos estão dizendo sobre a mesma mensagem, eles não estão mentindo, mas talvez tiveram visões diferentes, mas sem alterar a mensagem central, que é a mensagem do evangelho sobre a pessoa de Jesus, tá bom? Então não pense que talvez por Lucas, não sei se você sabe, que o evangelho de Lucas, Lucas nasceu após Jesus, ele nem conheceu Jesus, ele foi conhecer Paulo. Não quer dizer que ele nasceu depois de Jesus, que ele escreveu coisas falsas sobre Jesus. Pelo contrário, ele escreveu tudo aquilo que o Espírito o designou para pesquisar e escrever. Bom, nós temos aqui agora livros históricos, o histórico, melhor dizendo, que é o Atos dos Apóstolos. Também podemos traduzir ou dizer que esse livro se chama Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo descendo sobre a igreja, e a manifestação dele, o desenvolvimento da igreja primitiva, por de acordo dos dias, e a ação poderosa do Espírito Santo, de pessoas sendo salvas, demônios sendo expulsados, pessoas sendo transformadas, curas, milagres, o evangelho sendo pregado. Então, podemos traduzir o livro de Atos dos Apóstolos também para Atos do Espírito Santo, tá bom? Temos agora as epístolas, que são 21 cartas
designadas às igrejas, designada a uma finalidade, tá bom? Ó, epístola era um modelo de carta formal muito utilizado na antiguidade. Os autores bíblicos se valeram desse meio de comunicação para propagar a fé cristã, tá bom? No Novo Testamento vão de Romanos a Judas, sendo que 9 são dirigidas a igrejas, tá vendo? De Romanos a segunda. 4 são dirigidas a indivíduos, que é de 1 Timóteo a Filemão, que são discípulos que estão recebendo a epístola. Uma é dirigida aos hebreus cristãos, nem preciso falar qual livro que é, e 7 são dirigidas a todos os cristãos indistintamente. Tiago até Judas não quer dizer que é para uma igreja X ou para uma igreja Y, independente de que o autor estava em uma cidade ou se estava em outro, ela é designada para todos nós. E não que essas aqui que foram designadas as igrejas não sirvam para nós. Não, pelo contrário. Mas eu estou falando para vocês sobre a questão de um contexto daquela época, tá bom? E o profético, que é o de Apocalipse, que é a revelação dos últimos dias, né? Vai falar para nós os acontecimentos. Olha só que legal. É o livro da consumação da vitória do bem contra o mal. Pecado, tristeza, lágrimas, maldição. Tudo isso começa em Gênesis e tudo desaparece em Apocalipse. Pecado, tristeza, lágrimas, maldição, tudo que traduz a queda do homem começou no Gênesis, mas vai desaparecer tudo isso em nome de Jesus em Apocalipse, porque nós encontraremos com Jesus, seremos transformados. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus. E os nomes mais comuns dados à Bíblia Sagrada, tá vendo que a gente está falando muito sobre o livro, né, como eu disse para vocês, é que é o livro do Senhor, você vai encontrar em Isaías capítulo 34, versículo. A palavra de Deus, termo muito usado por nós. Escrituras ou sagradas escrituras, aqui você vai encontrar, você vai ter esse material, você vai encontrar essas referências. Ela é conhecida como também a verdade, como a lei, como os mandamentos, a lei e os profetas, a lei de Moisés e o oráculo de Deus aqui nessa expressão, tá bom? Então esse é um pouco do nosso resumo aqui, até acabou os slides, é um pouco do nosso resumo sobre esse livro maravilhoso. A gente vai continuar falando sobre ele por muito tempo. Algumas coisas que você ouviu aqui, talvez você vai ouvir em outra aula de forma mais profunda, tá bom? Porque uma coisa vai incrementando a outra, porque, por exemplo, eu só passei assim bem leve sobre o cânon bíblico, mas teremos um módulo sobre cânon bíblico. Eu falei sobre algumas coisas do Antigo Testamento, a separação da Tanakh, mas eu falei de forma bem assim, mais rápido, porque eu estou falando sobre a divisão, mas depois nós vamos ter uma introdução ao Antigo Testamento, nós vamos nos aprofundar nisso. Então, uma coisa vai incrementando a outra, então você já vai começando a se familiarizar com os termos e com as palavras, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e bora para as próximas aulas, tá bom?